O rio Paraguai corria lento e pesado, como se soubesse que aquele pedaço de água carregava mais do que peixes e correnteza, carregava medo. A névoa da manhã escondia a margem oposta, onde os paraguaios mantinham seus canhões voltados para o mundo. Lá estava Humaitá, a fortaleza que todos diziam ser impossível de tomar. Para os soldados brasileiros, ela não era apenas um alvo militar. Era uma sombra, uma muralha psicológica. Humaitá era o coração da defesa paraguaia na guerra. Era dita como impenetrável, indestrutível, uma obra de engenharia e fanatismo. Canhões alinhados, trincheiras profundas, correntes grossas atravessadas no rio para impedir navios, minas submersas e soldados que juravam morrer antes de recuar. O vento frio cortava o rosto do cabo brasileiro que observava o rio da margem. Ele não dizia nada, mas carregava o mesmo pensamento que muitos ali tentavam esconder. Ninguém jamais atravessou aquilo vivo. Ao seu lado, um sargento mais velho, com expressão endurecida por meses de campanha, soltou uma risada curta. Não de humor, mas de desafio. Eles acham que isso aqui é o fim da linha, murmurou. Vamos mostrar que é só o começo. Atrás deles, centenas de homens do exército imperial se movimentavam. Muitos eram jovens demais para o peso da guerra. Outros tinham um olhar vazio, de quem já viu sangue e fogo suficientes para duas vidas. Mas todos sabiam do mesmo rumor que circulava entre comandantes e soldados. Se Humaitá não caísse, a guerra não acabaria. Se Humaitá resistisse, o Brasil continuaria enterrando seus homens. Se Humaitá fosse tomada, o Paraguai seria quebrado. Um tenente se aproximou do grupo observando o rio. Trazia mapas amassados sob o braço e uma expressão tensa, porém focada. A flotilha brasileira já está posicionada, disse ele. Os encouraçados vão abrir caminho. Nós seguimos depois, encouraçados. Navios blindados, enormes, com casco de ferro, algo que muitos soldados tinham visto pela primeira vez na vida. Eram máquinas vindas do outro lado do oceano, tecnologia moderna em um cenário de selva, lama e febre. Mas Humaitá não era apenas terra. Era água, pólvora e escuridão. Você já viu a corrente? Perguntou o cabo. O tenente assentiu. A corrente. Uma gigantesca corrente de ferro, esticada de margem a margem, presa a troncos, estacas e estruturas submersas. Não servia só como barreira física. Era uma sentença. Quem tentasse romper ficava parado, imóvel. Alvo fácil para dezenas de canhões paraguaios apontados milimetricamente para aquele ponto do rio. O capitão responsável pelo setor se aproximou do grupo e falou baixo, quase como se temesse que a fortaleza pudesse ouvir. O comandante disse: nenhum encouraçado brasileiro vai parar. Se a corrente tiver que quebrar, vai quebrar. E se ela não quebrar? Alguém perguntou. Então vamos ver quem tem mais ferro, a corrente deles, ou o casco dos nossos navios. Ninguém respondeu. Ali, naquela margem úmida e silenciosa, o destino de dois países parecia depender de um choque entre metal e vontade humana. Os soldados paraguaios observavam tudo do alto das muralhas. Alguns riam. Outros apontavam os navios com confiança quase arrogante. A mensagem era clara. Venham. Tentem. Eles acreditavam, e com razão, que ninguém atravessaria o Humaitá vivo. A fortaleza havia sido planejada para isso. Ela existia para transformar o rio em túmulo. Mas os navios brasileiros começaram a avançar. Primeiro, lentamente. Depois, com firmeza. E quando os canhões paraguaios finalmente rugiram, o mundo pareceu tremer. O chão vibrava, os ouvidos zuniam, a fumaça enchia o ar. O cabo se abaixou instintivamente quando o primeiro disparo passou por cima da cabeça, estrondo seco rasgando o vento. Agora começa, disse o sargento. No horizonte, o primeiro encouraçado recebeu o impacto e continuou avançando.
Outro disparo. Outro impacto. O navio tremeu, mas não parou. As bandeiras brasileiras tremulavam no meio do fogo. Lá de cima, os paraguaios começaram a gritar ordens frenéticas. Não era mais confiança, era surpresa. Os encouraçados se aproximavam da corrente. Aquele era o momento crucial. O cabo segurou a respiração. O rio parecia esperar também. E então, o estrondo. O casco do navio se chocou contra o obstáculo. A água explodiu para os lados como golpe de fera. A corrente resistiu. Por um segundo. Depois, outro embate. Depois, outro. Um ruído metálico ecoou como se o próprio rio gritasse. E então, a corrente cedeu. Não devagar, mas com um estalo seco, violento, final. Como se fosse impossível, mas inevitável. A fortaleza de Humaitá, o orgulho do Paraguai, acabava de ver sua barreira mais simbólica e temida ser quebrada. Os navios brasileiros seguiram. E pela primeira vez desde o início da guerra, muitos soldados, dos dois lados, entenderam algo. Humaitá não era invencível. A fumaça dos canhões paraguaios continuava cobrindo o céu quando os encouraçados brasileiros passaram pela abertura na corrente destruída. Os paraguaios atiravam sem parar, desesperados para corrigir o erro, para impedir o impossível. Mas agora, o ritmo tinha mudado. Aquele primeiro choque, aquele momento em que a corrente rompeu, havia arrancado algo deles. Certeza. E na guerra, perder a certeza era quase pior que perder homens. Enquanto os navios seguiam adiante, o tenente brasileiro observava através do binóculo, apoiando o cotovelo na trincheira improvisada. Ele via os flashes das baterias paraguaias disparando, via as ondas se agitarem com o impacto, via fumaça surgindo quando um disparo acertava o casco. E ainda assim, os encouraçados não paravam. "Eles estão entendendo agora", murmurou o sargento ao lado dele. Não era o ferro que tinha que quebrar. Era o medo. Atrás da linha principal, o restante do exército brasileiro se preparava. Havia calmaria nenhuma. O barulho dos disparos fazia o chão tremer. Os homens organizavam munição, verificavam baionetas, ajustavam mochilas. Alguns rezavam. Outros apenas respiravam fundo, como quem tenta convencer o próprio corpo a não fugir. Um soldado muito jovem, mal teria idade para votar em tempos de paz, segurou o fuzil com força e perguntou: "Sargento, e se a artilharia deles virar para a gente?" O sargento não respondeu imediatamente. Olhou para Humaitá, para os canhões alinhados, para os paraguaios correndo de um lado para o outro tentando reposicionar peças, carregadores, pólvora. "Se virarem", disse enfim, "significa que os navios já passaram. E se os navios passarem, acabou." O jovem engoliu seco, mas assentiu. Havia lógica naquela brutalidade. Do lado paraguaio, um coronel gritava ordens enquanto corria pela muralha. Ele via os navios brasileiros aproximando-se da curva do rio, para além do alcance ideal dos canhões principais. Ele sabia o que aquilo significava. Se o Brasil superasse o trecho de tiro concentrado, Humaitá perderia sua vantagem mortal. Ele tentou reorganizar fileiras, ajustar rotação das peças, mandar baterias móveis para posições secundárias. Mas nada parecia rápido o suficiente. A fortaleza que por anos havia sido considerada perfeita, agora revelava sua fraqueza. Ela dependia da crença de que nunca seria desafiada daquela forma. Enquanto os encouraçados brasileiros avançavam, os soldados em terra ouviram algo inesperado. Aplausos. Não eram gritos de euforia, nem comemoração exagerada. Eram palmas firmes, militares, contidas, mas que carregavam uma mensagem silenciosa. "Nós vimos! Vocês fizeram o impossível." O tenente respirou fundo e virou-se para suas tropas. Os navios abriram caminho. "Agora é a nossa vez." A ordem se espalhou como fogo em capim seco. Os batalhões começaram a se mover,
cruzando áreas alagadas, lama grossa, mato fechado. O avanço terrestre era lento, pesado, mas inevitável. E enquanto marchavam, os soldados ouviam ecos da artilharia naval brasileira, respondendo ao ataque paraguaio com precisão devastadora. No interior da fortaleza, alguns soldados paraguaios começaram a discutir, não sobre estratégia, mas sobre destino. Muitos haviam crescido ouvindo que aquela fortaleza era inexpugnável, que o inimigo morreria antes mesmo de chegar perto, que Deus estava do lado deles. Mas agora, o chão tremia diferente. Um sargento paraguaio, já com a barba suja de pólvora, murmurou para si mesmo enquanto carregava mais uma peça de artilharia. Eles não deveriam estar ali. Ninguém deveria. Um jovem soldado ao lado dele perguntou: "O que fazemos agora?" O sargento olhou para a fumaça no rio, para a bandeira brasileira ainda visível entre os tiros, para o metal que não tinha afundado, e respondeu o que nenhum soldado queria ouvir: "Agora lutamos, sabendo que podemos perder." No outro lado, marchando pela mata, os brasileiros ouviram o som final que confirmava a virada. Os encouraçados haviam passado completamente pela zona de tiro principal. O tenente parou, olhou em volta e disse, quase sem voz, mas com firmeza absoluta: "Humaitá está exposta." O sargento ao lado dele sorriu. Não um sorriso leve, mas aquele sorriso pesado, cansado, de quem entende o peso histórico do momento. "Agora eles sabem que o impossível tem dono", disse, "e que esse dono fala português." A batalha ainda estava longe do fim. Humaitá ainda tinha soldados, ainda tinha pólvora, ainda tinha muros de pedra e sangue disposto a defendê-la. Mas pela primeira vez desde que a guerra começara, o Paraguai não estava lutando como dono da fortaleza. Agora, lutava como quem tentava defendê-la do inevitável. A guerra tinha mudado naquele exato momento. E todos sabiam. A noite caiu pesada sobre Humaitá. Não era uma escuridão comum. Era uma escuridão tensa, densa, carregada do cheiro de pólvora que ainda pairava no ar. O rio refletia a lua em fragmentos distorcidos, como se até a água estivesse tremendo depois do que havia acontecido durante o dia. Os encouraçados brasileiros estavam agora ancorados mais adiante, protegidos por uma curva natural que os blindava do fogo mais direto da fortaleza. Lá dentro, oficiais discutiam mapas e rotas, mas entre os soldados a conversa era outra, mais simples, mais verdadeira. "Passamos, sargento." Ninguém acreditava. Mas passamos. O sargento respirou fundo antes de responder. "Passamos uma corrente", disse ele. "Mas a fortaleza ainda está lá." O cabo que estava com ele mais cedo observava o horizonte escuro. Ele sabia que o que viria não seria fácil. Humaitá não cairia só porque o mito caiu. Agora viria a parte mais lenta, mais dolorosa, mais humana. Cerco, fome, desgaste e coragem. Enquanto isso, dentro de Humaitá, a atmosfera era completamente diferente. A fortaleza que antes era símbolo de invencibilidade, agora parecia um animal ferido, perigosa, mas vacilante. Um oficial paraguaio caminhava no alto da muralha com passos longos, olhando a cada minuto para o trecho de rio onde a corrente deveria estar. Ele sabia que aquele ponto vazio representava mais do que um detalhe físico. Era um furo psicológico na defesa. "Eles não deveriam ter passado", murmurou um tenente a seu lado. "Mas passaram", respondeu o oficial com voz amarga. "E agora não lutarão contra a fortaleza. Lutarão contra o tempo. E nisso, nós ainda temos chance." O tenente não respondeu. No fundo, ele sabia que tempo também era inimigo. O cerco brasileiro significava uma coisa simples e devastadora. Suprimentos acabariam. Dias se passaram. Os tiros diminuíram, não por falta de vontade, mas porque ambos os lados agora se observavam, estudando,
esperando. A guerra entrou em sua fase mais silenciosa e cruel. Do lado brasileiro, a tropa avançava lentamente em terra. Cada metro era contestado pelos paraguaios, que conheciam bem o terreno. Era lama, selva fechada, mosquitos, febre, emboscadas. Um capitão brasileiro observava seus soldados montarem posições avançadas em trincheiras improvisadas. "Eles estão fracos", comentou um cabo ao seu lado. O capitão balançou a cabeça. "Eles estão encurralados", corrigiu. "E um inimigo encurralado luta como quem já entregou a alma." A primeira aproximação séria aconteceu ao amanhecer. Um grupo brasileiro avançou por uma área baixa da mata, tentando alcançar uma posição de artilharia identificada no dia anterior. O silêncio era quase irreal. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nada. Só o som dos passos afundando na terra úmida. De repente, tiros. A emboscada paraguaia veio rápida, precisa, quase instintiva. Soldados brasileiros se jogaram ao chão, buscaram cobertura, responderam fogo. Gritos ecoaram. Não era mais navio contra canhão, era homem contra homem. Quando a troca cessou, alguns segundos pareceram durar horas. A fumaça se dissipou lentamente. O cheiro de pólvora misturou-se ao da vegetação esmagada. Os sobreviventes paraguaios recuaram para posições internas. Não havia vitória clara, apenas desgaste. O cabo escorado em um tronco respirava com dificuldade, tentando controlar o tremor nas mãos. "Isso vai levar tempo, não vai?" O sargento respondeu sem precisar olhar o campo à frente. "O Maitá não cai com pressa." "Então, como cai?" insistiu o cabo. O sargento ergueu o olhar para a fortaleza distante e respondeu: "Igual ferro envelhece, no silêncio, na pressão, e quando ninguém mais espera, ela racha." Enquanto os brasileiros fortaleciam posições, os paraguaios tentavam manter a disciplina. O coronel, que antes exibira confiança, agora enfrentava algo mais perigoso que o inimigo: o medo entre seus próprios homens. Haviam boatos. Alguns diziam que os encouraçados brasileiros iriam descer o rio e atacar por trás. Outros que o exército do Império já estava cortando o acesso às trilhas de abastecimento. Outros ainda sussurravam que reforços nunca chegariam. E é isso que o cerco faz. Ele não mata rápido. Ele mata a esperança primeiro. No quinto dia após a quebra da corrente, uma bandeira foi vista tremulando atrás das trincheiras brasileiras. Não de vitória, mas de intenção. Era um sinal simples, uma mensagem silenciosa, mas impossível de ignorar. Estamos aqui e não vamos embora. O Maitá ainda resistia, mas agora ela não era mais uma muralha contra o mundo. Era uma muralha esperando o momento em que o inevitável bateria à porta. E todos, brasileiros e paraguaios, sentiam isso no ar. A queda não seria um golpe. Seria uma sequência de passos, escolhas e rachaduras. E o primeiro tijolo já tinha caído quando a corrente afundou. Os dias se transformaram em semanas. A floresta ao redor de Humaitá, antes viva com sons de pássaros e insetos, agora parecia prender a respiração. O silêncio não era paz, era expectativa. Cada galho quebrado, cada passo distante, cada movimento no rio podia significar o começo do fim. O exército brasileiro havia aprendido rapidamente o ritmo daquela guerra. Agora, não era mais questão de atacar com força bruta, era questão de paciência. O Maitá estava isolada. Não importava o tamanho dos seus muros ou a força de seus canhões. Ninguém podia resistir por tempo indefinido, sem alimento, munição e moral. Os soldados brasileiros observavam a fortaleza à distância. À noite, podiam ver sombras caminhando lentamente sobre as muralhas, lanternas fracas balançando como luzes de navio prestes a naufragar. Era possível sentir, mesmo em silêncio, que algo dentro da fortaleza estava cedendo. Um sargento brasileiro, sentado na beira da trincheira,
olhava para a fortaleza como se tentasse ler a mente dos defensores. Eles vão tentar uma última investida, disse ele para um cabo ao lado. Por quê? Perguntou o cabo. Porque ninguém quer admitir derrota, respondeu o sargento. Antes de cair, um exército sempre tenta provar para o mundo e para si mesmo que ainda tem forças. Ele estava certo. Na madrugada do 18º dia do cerco, tambores ecoaram dentro de Humaitá. Passos marcados começaram a se multiplicar. Até os mosquitos pareciam parar para ouvir. A investida começou antes do primeiro raio de sol. Tiros, gritos, explosões. Soldados paraguaios avançaram pelas trilhas estreitas, usando a mata como cobertura. Não era uma ofensiva organizada como nos livros. Era tentativa desesperada, movida mais por honra que por estratégia. Os brasileiros responderam com precisão, mas sem euforia. Sabiam o peso daquele momento. Quando o sol finalmente apareceu no horizonte, a batalha começou a perder força. O fogo se tornou esparso. As vozes, que horas antes eram ordens e desafios, agora eram gemidos e orações. O que restou da investida paraguaia retornou à fortaleza. Lá dentro, o silêncio era diferente do anterior. Não era espera, era rendição. Interna. No dia seguinte, uma bandeira branca apareceu no alto das muralhas. Primeiro pequena, depois grande o suficiente para que ninguém pudesse duvidar. Os soldados brasileiros pararam. Alguns respiraram fundo. Outros olharam para o chão. Outros apenas fecharam os olhos, como quem finalmente aceita que a guerra não é feita apenas de tiros, mas de momentos em que o impossível acontece. O comandante brasileiro caminhou lentamente até o ponto de encontro no campo aberto, onde um grupo de oficiais paraguaios esperava. Nenhum lado avançou rápido. Nenhum lado aparentava vitória. Parecia mais um encontro entre dois grupos que tinham envelhecido rápido demais. Humaitá não é mais defensável, disse um capitão paraguaio com voz firme, mas olhar derrotado. Fizemos tudo o que podíamos. O comandante brasileiro apenas assentiu. A guerra ainda não acabou, respondeu ele. Mas agora, vocês não estão mais sozinhos nela. Não havia orgulho na frase, nem arrogância, só respeito. Humaitá havia caído, não apenas por força militar, mas porque a realidade havia quebrado o mito. Quando os portões finalmente se abriram, soldados brasileiros entraram lentamente. Não houve celebração barulhenta, nem gritos de triunfo. No lugar disso, houve algo raro na guerra. Humanidade. Soldados brasileiros dividiram comida com os paraguaios exaustos. Médicos trataram feridos, sem perguntar de que lado tinham lutado. Alguns homens choraram, não por dor física, mas porque a tensão, o medo e o orgulho finalmente tinham encontrado descanso. Um jovem soldado brasileiro parou ao lado de um canhão destruído, tocando o metal queimado com a ponta dos dedos. Então, essa era Humaitá, murmurou. Um veterano respondeu. Não era isso. Era o que diziam sobre ela. A desmistificação da fortaleza era mais poderosa que qualquer bomba. A notícia se espalhou rápido. Nos acampamentos, nos jornais, nas mesas de oficiais, uma frase começou a aparecer. O Brasil fez o impossível. Humaitá, a fortaleza que por anos representou medo, resistência e invencibilidade no coração dos paraguaios, agora era um marco, não só militar, mas psicológico. E ali, no silêncio do pós-batalha, soldados brasileiros e paraguaios caminharam pelas mesmas ruas destruídas, pisaram nas mesmas marcas de batalha e olharam para o mesmo horizonte. Não eram mais monstros uns dos outros, eram homens, sobreviventes de uma história maior que qualquer uniforme. O sargento brasileiro, o mesmo que havia previsto a investida final, olhou para a fortaleza uma última vez antes de seguir com a tropa. Sabe o que é engraçado? Perguntou ao cabo. O quê? No fim,
Humaitá não caiu com explosão. Caiu com silêncio. O cabo ficou pensativo e respondeu: às vezes o fim mais forte é o que ninguém escuta chegar. E assim, sem fanfarra, sem discursos épicos, mas com o peso histórico que só a guerra pode carregar, Humaitá deixou de ser um símbolo do impossível e passou a ser prova do que o Brasil, com coragem, paciência e determinação, foi capaz de fazer. Não pela glória, não pela aventura, mas porque naquele momento da história, o Brasil decidiu que nenhuma muralha, física ou imaginária, seria grande o suficiente para parar sua marcha.